Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Mielck, eu sou engenheiro agrônomo formado pela USP-Exalc. Atualmente eu sou mestrando MECAI. A minha pesquisa é sobre a estimativa de preço de culturas agrícolas com modelos matemáticos e com uso de dados climáticos, portanto esse trabalho tem relação com a minha pesquisa. E o título do trabalho é a estimativa do preço de mandioca na região de Assis, São Paulo, através de dados de insumos e fatores climáticos com aplicação de modelos lineares generalizados. Bom, e para a realização desse artigo foi escolhido a mandioca, devido à sua importância. A mandioca, na realidade, ela é uma cultura muito importante, ela é consumida por mais ou menos 700 milhões de pessoas mundo afora, especialmente em países em desenvolvimento. E no Brasil ela é consumida em todas as regiões e, na realidade, todos nós, independente do estado ou da nossa origem, a gente vai fazer uso da mandioca no dia a dia ou pelo menos conhecer algum prato em que a mandioca faça parte. E a mandioca, assim como ocorre em toda a cultura agrícola, ela sofre os efeitos de insumos como área, fertilizantes, defensivos agrícolas e do clima. E nesse trabalho, tentamos tratar o preço da mandioca como um efeito dos insumos e do clima. E geralmente a gente faz esse tipo de tratativa de análise, de modelagem, através de modelos matemáticos, como por exemplo uma regressão linear. Porém, acontece que o preço ele não possui distribuição normal. E quando não possui distribuição normal, a gente não pode tratar ou modelar com esses modelos convencionais. E geralmente, o que os pesquisadores fazem? Os pesquisadores eles aplicam algum tipo de transformação. Nos dados, eles tentam aplicar alguma transformação para que os dados alcancem a normalidade e aí sim façam a aplicação de um modelo. Porém, isso tem uma desvantagem muito grande que, na realidade, a gente vai estar interpretando resultados de dados transformados e não do dado real. Isso dificulta muito a interpretação e tentar achar alguma solução prática para isso, né? E aí que surgem os modelos lineares generalizados. Os modelos lineares generalizados, eles são uma alternativa para a gente elaborar modelos matemáticos de regressão sem ter que fazer essa transformação. E é isso que a gente quis aplicar nesse trabalho. A gente vai ver mais à frente que a mandioca, o preço da mandioca, ele não possui distribuição normal. Então a nossa hipótese foi testar os modelos lineares generalizados nos dados de preço da mandioca e tentar elaborar uma regressão, algum modelo matemático que explique o preço. E os modelos lineares generalizados, eles funcionam com os dados de forma direta e o que a gente precisa fazer é aplicar uma função de transformação, apenas isso. E aqui até para ilustrar, de maneira bem visível, ainda sem aplicar nenhum teste, esse é o histograma e o gráfico de densidade do preço da mandioca. E é visível, isso daí não tem uma distribuição normal. Mais à frente, depois do teste, a gente vai ver que realmente não tem. E é um caso clássico de aplicação de modelo linear generalizado. E finalmente, até para ilustrar bem o objetivo desse trabalho, o objetivo dele é modelar o preço da mandioca usando essas variáveis, o efeito dos insumos e do clima, através do uso dos modelos lineares generalizados. Em materiais e métodos com relação à base de dados, fizemos a coleta do preço da mandioca no CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O que é interessante do CPEA é que eu consegui coletar o preço da mandioca da região de Assis, ou seja, isso torna a modelagem muito mais precisa. Também coletamos as séries históricas de custo de produção do Conab. Esse material ele mostra quanto que cada atividade agrícola participa do custo final do produto e é muito útil quando a gente está buscando quais variáveis independentes desejamos usar. Fizemos coleta no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços dos custos médios de insumos agrícolas como fertilizantes e defensivos ou agrotóxicos. Coletamos o diesel da região de Assis pela ANP. Coletamos a área produtiva da mandioca pelo IBGE, pela Pesquisa Agrícola Municipal. E também coletamos dados meteorológicos de chuva e temperatura do IMET. Na realidade, a gente não tinha uma estação meteorológica na cidade de Assis, mas tínhamos estações nas cidades vizinhas e fizemos uma interpolação pelo inverso da distância. E finalmente esses dados eles foram tratados e ajustados. Um dos principais ajustes foi a conversão dos insumos importados de dólar para real.
E também ajustamos temperatura, o preço do diesel, o preço dos outros insumos e a chuva para um período de 8 meses. Para todos os insumos fizemos uma média, no caso da chuva foi uma soma acumulada, e foi escolhido 8 meses porque na realidade corresponde ao tempo de cultivo da mandioca. E aqui, de fato, na tabela, eu mostro realmente todos os dados que foram usados no modelo. Então, como eu comentei, o dado de área, que é um dos nossos insumos agrícola, o diesel, que reflete muito bem o uso de maquinário e também é um insumo agrícola, a temperatura e a chuva da região de Assis, que é um dado climático meteorológico, os custos de adubos e agrotóxicos para a região, e depois a média de 8 meses de todos esses dados, média de 8 meses do diesel, da temperatura de chuva de Assis, adubos e agrotóxicos. Todos esses dados foram combinados, fizemos alguns testes estatísticos e testes com os modelos. E aqui nessa figura eu exibo uma matriz de correlação das variáveis independentes com a dependente. A variável dependente, o preço, ele está destacado com esse quadrado em vermelho. E na matriz nós notamos que o preço ele possui uma certa correlação com o diesel, uma correlação de 0,69, com a média móvel do diesel de 8 meses também de 0,69, e com a área uma correlação de menos 0,72. As variáveis independentes até possuem alguma correlação entre si, mas geralmente isso ocorre com a variável independente a sua própria média. Então não é nenhuma grande revelação do modelo nessa etapa. Em seguida, depois das análises, nós fizemos o teste de normalidade e fizemos o teste de Shafiro-Wilk, que deu um valor muito pequeno, uma exponencial menos 14, portanto, pudemos garantir que, de fato, o preço ele não possui distribuição normal no nível de confiança de 5%. E em seguida fizemos diversos testes com modelos lineares generalizados. Nós testamos o modelo com função de Gaussiana, Gama, inversa Gaussiana e Poisson. E para todos esses testes, com modelos lineares generalizados, nós aplicamos o critério de informação de Akaike, que é um critério que usa uma função de verossimilhança. E geralmente esse indicador Akaike, quando comparamos modelos, nós desejamos escolher aquele com o menor critério de informação. Como resultados de discussão, o primeiro resultado que já era bem evidente é que a variável preditiva preço da mandioca ele não possui distribuição normal. Isso foi atestado no teste de normalidade de Shafiro-Wilk, embora já tivesse bem evidente tanto no histograma quanto no gráfico de densidade, exibidos no primeiro slide. E dentre todos os modelos lineares generalizados testados, a distribuição gama, com a função de ligação inversa e variáveis dependentes de temperatura, chuva, diesel, adubos e agrotóxicos na média de 8 meses, foram a combinação que melhor descreveu a variável dependente preço. Eles possuem o menor critério de Akaike, no valor de 3.840, e 27% dos pontos estiveram fora do gráfico de envelope de distribuição versus a função teórica. E aqui para ilustrar eu exibo o envelope simulado de resíduos do modelo Gama que obteve o melhor resultado, o menor AIC no caso 3.840. Vemos que o modelo Gama ele consegue explicar mais ou menos a variação dos dados, ficam com certeza vários dados fora, 27,4%. Não é um dado muito bom, mas ele é promissor. Com certeza o modelo Gama ele pode explicar melhor o preço da mandioca se a gente continuar explorando. E como conclusão desse trabalho, vemos que os preços da mandioca foram melhores modelados com esse tipo de modelo, justamente porque eles não possuem a distribuição normal, como foi atestada ao nível de significância de 5% no teste de Shafiro-Wilk. E dentre todas as funções exponenciais avaliadas, a gama, com a função de ligação inversa, foi a que melhor modelou, e considerando aquelas variáveis ajustadas para 8 meses, que eu comentei em alguns slides. Porém, eu não devo deixar de mencionar que são necessários mais estudos e justamente testar outras variáveis para ver se a gente consegue explicar melhor essa variável, assim como também fazer uma análise de resíduos para ver se a gente consegue melhorar essa capacidade de descrever a variável do preço.